Amém, queridos? Graça e paz. Meditando no livro de Naum, do profeta Naum, nós podemos compreender muitas verdades escatológicas nesse profeta, assim como todos os demais profetas do Antigo Testamento. Eles falam demais acerca da última semana de Daniel, dos eventos do fim, do milênio, enfim. Mas um ângulo interessante que Deus me fez enxergar é acerca do texto que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 11, verso 22. Considerem a bondade e a severidade de Deus. É exatamente o tema deste vídeo. Bondade e severidade. Eu sempre falo isso com os irmãos, volta e meia eu tenho falado isso aqui nos vídeos, que nós temos a tendência de só considerar a bondade de Deus, mas nós não temos a capacitação de considerar a sua severidade. E tem outros extremos também, que só se considera a severidade de Deus e não considera a bondade, mas nos dias atuais em que vivemos, com relação à mensagem da hipergraça, a mensagem da teologia da prosperidade e outros tipos de teologias, com textos recortados da palavra, ensina muito sobre a bondade de Deus e praticamente só considera a bondade do Senhor. Só que nós precisamos compreender que há duas facetas com relação ao nosso Deus. Será que eu posso dizer assim? Duas facetas. Ele é bondade, mas também é severidade. Então, nós precisamos compreender isso. Eu nunca me esqueço também no povo no Egito, que foi liberto do Egito. A mesma ação de Deus que libertou o povo, que abençoou o povo, foi a mesma ação que puniu os ímpios no Egito. É a misericórdia de Deus para com o povo e o juízo de Deus para com o povo do Egito. Então, de fato, meus irmãos, há esse equilíbrio. Nós precisamos considerar a bondade e a severidade de Deus. E as nossas ações, a nossa resposta em obediência vai determinar se vamos experimentar da bondade de Deus ou da severidade. Amém, queridos? Então, vamos ler. Eu vou ler aqui o texto de Naum, capítulo 1. Eu vou ler apenas dos versos 2 a 7. E aqui nós vamos ver a bondade e a severidade de Deus em ação. E a condição indispensável para experimentarmos ou da bondade ou da sua severidade. Aqui o contexto é tempo do fim, juízo do Senhor Jesus contra o anticristo e seu sistema, enfim, aqui fala acerca da volta de Jesus, mas vamos meditar acerca desse ângulo maravilhoso que Deus me fez enxergar acerca da bondade e da severidade de Deus, que se aplica para toda a era do ser humano. Amém, queridos? Vamos lá. Naum, capítulo 1. Vou ler a partir do verso 2 para ganharmos tempo. A partir do verso 2 até o verso 7. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Aqui é um contexto claríssimo escatológico em relação à volta de Jesus, em que ele fará justiça aos santos e vai castigar os ímpios, marcados pela marca da besta, e também o anticristo. Mas vamos aplicar para a nossa vida. Amém, queridos? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Ou seja, se nós estamos andando em pecados e não queremos nos arrepender, ele não vai nos ter como inocente. Ele vai ter como culpado. Amém, queridos? Quem é culpado, ele não tem por inocente. Está conseguindo compreender? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar. Mar aqui, queridos, tipificam povos. Ele não conversa com as águas, ele conversa com as nações. Amém? Então ele repreende as nações, podemos dizer assim, e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano ele murcha. Os montes tremem perante ele, montes, podemos dizer assim, reinos,
o reino dos homens tremem diante dele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Amém, queridos? Então, todos se derretem diante dele. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante o ardor da sua ira? Né? Esse é o dia da vingança do nosso Deus, o dia da sua volta. Amém, queridos? Que começa desde a última semana de Daniel até o final do milênio. Né? Embora no milênio vai ser um ano de bondade, 1000 anos de bondade do Senhor, mas interessante que até mesmo no milênio vai haver severidade. Vocês sabiam disso? Que as nações que restarão, não a igreja glorificada, mas as nações que restarão, está escrito lá, quem não viver, quem morrer aos 100 anos, né, estará amaldiçoado. Porque vai haver pecados também no milênio. Mesmo com Satanás preso, a escolha do homem vai determinar a bondade e a severidade de Deus. Quem não for de ano em ano, né, na festa dos tabernáculos, que é o milênio, de ano em ano, para Jerusalém, não virá chuva sobre ele. Haverá juízo da parte de Deus também. Olha só, meus irmãos, até no milênio vai haver também severidade de Deus. Mas é um ano da sua bondade. É um ano de justiça, paz e alegria. E o ser humano que não obedecer às nações que restarão, que não obedecerem, é porque realmente tem um coração muito duro. Né? Satanás já está preso, como é que pode? Satanás está preso. Tentador das nossas almas já está preso. E mesmo assim, nações que restarão ainda podem não obedecer a Jesus. Está escrito na palavra. Fechando parênteses. Né? Aí ele continua. A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Olha o detalhe, dentro desse contexto de vingança, de severidade do nosso Deus, olha o contexto aqui no verso 7. O Senhor é bom. O Senhor, está vendo a severidade e a bondade dele? Mas olha o detalhe do texto. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Há uma resposta nossa. Confiança. E a nossa confiança em Deus não é simplesmente crer que Ele pode fazer e nos guardar. Claro que nós cremos que Ele pode fazer tudo. As nuvens da terra são o pó dos seus pés. Ele pode tudo, queridos. Mas a nossa confiança em Deus é uma confiança com relação à fé. Fé é fidelidade, obediência aos mandamentos. Isso é confiar em Deus. Então vocês conseguiram compreender, só nesse texto aqui de Naum, do profeta Naum, dos versos 2 a 7, está falando acerca da severidade de Deus e da sua bondade? Então, se nós recortarmos só o verso 7 de Naum, opa, o Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Não é isso? Podemos pegar esse verso e estabelecer uma doutrina. Ele é bom. Ele só é bom. E ele serve de fortaleza. Mas tem um contexto. E o contexto anterior é severidade de Deus sendo manifestada aos ímpios. E um detalhe interessante, queridos, que ímpios não é só quem não nasceu de novo, não. Quem nasceu de novo também. Tem cristão que é ímpio, porque volta a pecar deliberadamente. Então, ímpio é quem desobedece deliberadamente às ordenanças do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender esse equilíbrio. Isso é muito importante, porque vai gerar temor em nós. Porque nós vamos ter a consciência de um Deus que é bom, misericordioso, compassivo, que está conosco, mas ao mesmo tempo nós vamos compreender que esse Deus, ele também é um Deus severo. E que recompensa cada um de nós de acordo com as nossas obras. É importante compreender que não é pecados acidentais, queridos, porque ninguém é perfeito, todos nós pecamos. Mas o problema são os pecados propositais, deliberados. A nossa falta de luta contra a carne. Nós precisamos lutar todos os dias contra a nossa natureza terrena. Já ressuscitamos com Cristo? Beleza. Então que possamos fazer mortificar a nossa natureza terrena, lutando contra o pecado, nos afastando do mal.
Olha aí, o temor de Deus é afastar-se do mal. Está em Provérbios capítulo 8. Afastar-se do mal. Eu escolho me afastar do mal. Eu me escolho não passar por aquele local que me vai fazer pecar. Eu escolho evitar ver coisas sensuais. Eu escolho ficar alimentando meus pensamentos em impurezas. É uma escolha, é uma luta, queridos. Amém? Agora, olha que detalhe interessante. 1 Pedro capítulo 2, versos 1 a 3, falando acerca da bondade de Deus. Mas vamos perceber o contexto? Livrem-se, é uma ordenança. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ou seja, não andam deliberadamente na carne, por favor. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar da severidade de Deus. É o que nós lemos aqui no texto de Naum. E ao culpado ele não tem por inocente. Vai experimentar da vingança, do furor de Deus. Vai experimentar da sua repreensão. Vai experimentar da cólera dele. São tudo características do nosso Deus, queridos. Ele é bondade, misericórdia, amor, fidelidade, mas também ele é severo, ele também tem cólera, ira, ele se vinga, castiga, ele abençoa, mas também castiga. São facetas do nosso Deus que nós precisamos compreender, queridos. Isso gera temor. Nós não estamos servindo a um Deus que é bobão, que passa a mão na cabeça de todos os filhos e está tudo bem, no final das contas eu os amo, vou salvar a todos. Não, nosso Deus é um Deus santo. 3 vezes santo, 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 santo. Amém, queridos? Nós precisamos ter mais temor ao nosso Deus. Ah, paizinho, beleza, pode chamar Deus de paizinho. Mas ande em temor, porque esse paizinho, ele vai jogar no lago de fogo os condenados. Não é isso que Jesus falou em Mateus 10, se não me engano? Acho que é 10. Não temam aqueles que matam o corpo, mas não matam a alma. Temei aquele, o paizinho, que faz perecer no lago de fogo tanta alma quanto o corpo. E deu ao Filho o julgamento. Jesus vai julgar em nome do Pai todas as nações. Todas. Nações que eu me refiro aqui são todo ser humano. Todo ser humano, meus irmãos, que vier a nascer, serão julgados. Amém? Seja na ocasião da sua volta, os que estiverem vivos, ou os que morreram ressuscitarão para o juízo do trono branco. Mas todos vão ser julgados, obviamente, e os salvos ressuscitarão na ocasião da vinda de Jesus, que é a primeira ressurreição. Mas todo ser humano, todos vão comparecer diante de Cristo Jesus, porque Deus o Pai deu a Jesus Cristo, outorgou a Jesus Cristo o julgamento. Mas é Deus quem vai determinar. Amém, queridos? Então esse Deus vai jogar no lago de fogo. Então, esse Deus, que é o nosso paizinho querido, ele exige respeito, seriedade, obediência. Estão conseguindo captar o equilíbrio da bondade e da severidade de Deus? Do nosso Pai amoroso e do nosso Pai vingador? Então livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, que ainda vai se manifestar na ocasião da volta de Jesus. Agora que provaram que o Senhor é bom. Exatamente. Naum 1 e 7. O Senhor é bom. Mas nos versos anteriores, severidade. Então, meus irmãos, Pedro nos fala, vocês precisam se livrar de todas essas obras da carne, porque vocês experimentaram da bondade de Deus. Agora, se vocês não se livrarem dessas obras da carne, vocês vão experimentar uma outra faceta de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se, condição indispensável, queridos, se vocês
permanecerem na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado, separado dele. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 25. Bom é o Senhor. Amém, o Senhor é bom. Bom é o Senhor. Para com todos? Não. Para os que esperam por Ele. Para a alma que o busca. Para essa alma que o busca. Para os que esperam nele. Conectando com 1 Pedro, com os que se livram das práticas deliberadas da carne. Aí o Senhor é bom. Tremendo, né, queridos? Essa é a palavra de Deus. Para finalizarmos, vamos ler aqui o Salmo 145. Eu vou ler só os versos 8 e 9. Olha só, se nós recortarmos esses dois versos, como é que nós vamos ver o nosso Senhor Jesus? O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Opa, tá aí, Wagner. Tá aí. Você falou heresia. Esses dois versos acabam com o que você falou aqui. O Senhor é bom para todos. Tá claro aqui. Eu não tenho como negar. O Senhor é bom para todos. Mas, queridos, esse Salmo 145 tem um contexto. Ele não termina aqui. A Bíblia não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Então, se eu recortar esses dois versos aqui, estabeleça a doutrina. Ele é bom para todos. Está claro aqui. Mas essa canção, ela tem um contexto. Esse salmo, ele continua, queridos, e nos explica quem são esses todos que o Senhor é bom. Vamos ler? Versos 18 a 20, dentro do mesmo contexto do Salmo 145. O Senhor está perto de todos. Opa, mas de todos os que o invocam. De todos, 100% do ser humano, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos de todos? Não, daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos, 100% da humanidade? O Senhor cuida de todos os que o amam. Lembra que Jesus falou? Aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Opa, então não é para todos 100%. Está disponível para todos, mas a manifestação é para os que o amam, os que o temem, os que o invocam com sinceridade. Entretanto, para com os ímpios, ele destruirá. Olha só, queridos, a palavra de Deus. Então, se eu ler esse Salmo 145, 8 e 9, o Senhor é bom para com todos, independente das nossas obras. Mas dentro do contexto, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele explica: o Senhor está perto de todos os que o invocam. Esses todos que eu falei aqui anteriormente são todos que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam. Mas a todos os ímpios está incluído também pessoas que nasceram de novo e que voltaram as costas para o mandamento. Deus, esse mesmo Deus que é bom, o destruirá. Amém, queridos? Então a sua bondade, a sua graça está disponível para todos. Mas para que esse favor seja, de fato, prática na nossa vida, para que nós possamos experimentar na prática dos benefícios do favor dessa graça, é necessária a nossa resposta. Então, graça não é um favor imerecido. A graça é um favor merecido. A graça em si, é óbvio, que não depende das nossas obras. Jesus morreu na cruz pelos seus inimigos. Mas quando não há resposta do ser humano a essa obra na cruz, a graça por si só, ela não vai nos salvar. Ela não vai fazer com que nós experimentemos da sua graça
da sua misericórdia, do seu favor. Para experimentar na prática da graça, da misericórdia e do favor, nós precisamos responder a Ele. E está aqui as exigências. Amém, queridos? Está vendo? Quando nós lemos a Bíblia dentro do seu contexto, conectamos os pontos, nós achamos o equilíbrio da verdade. Amém, queridos? O que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 2:12? Se nós o negarmos, ele nos negará. Em Tito, capítulo 1, verso 6, está escrito, ou 6 ou 16, estou falando de cabeça, Tito, fala, confessam a Jesus, mas por suas obras o negam. Então, 2 Timóteo 2:12, se nós o negarmos, ele nos negará. Negar com as nossas obras. E obras são obediência aos mandamentos. Não andar na prática do pecado deliberadamente. Hebreus 10, 26 e 27, se pecarmos deliberadamente, não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma enorme expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. João capítulo 15, Jesus fala, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Se não fizerem o que eu vos mando, inimigos. E os inimigos são destruídos por Deus. Amém, queridos? Então, que possamos permanecer na bondade do Senhor. Se não permanecermos na bondade do Senhor, nós seremos cortados. E Jesus falou que o ramo que não produz fruto é cortado, é lançado no fogo, e queima e arde. Está falando acerca do lago de fogo. Amém, queridos? Então, que possamos considerar a bondade e a severidade de Deus. A nossa resposta vai determinar se vamos experimentar sua bondade ou da sua severidade. Que possamos temer ao Senhor Jesus. Amém? Que o nosso Deus é um Deus sério, é um Deus santo, que exige de nós santidade. Sede santos, porque Ele é santo. Se temos por Pai aquele que julga sem acepção de pessoas, segundo a obra de cada um, andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, como com prata ou ouro, não, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Mas o sangue de Jesus Cristo, derramado na festa da Páscoa, exige que no dia seguinte à festa da Páscoa haja uma vida, uma casa sem o fermento do pecado. Esta é a segunda festa do ciclo, a festa sem fermento. Então a Páscoa de nada vai servir se nós permitirmos que as nossas casas estejam contaminadas com fermento. Amém, queridos? Então que possamos celebrar a festa dos pães ázimos sem o fermento do pecado. Amém? Páscoa sem práticas do pecado. Porque senão de nada vai valer o sacrifício de Jesus na cruz. Temos uma responsabilidade de andarmos sem fermento. Amém, queridos? Palavra genuína para o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe.